Bola na área, não altera o placar. Bola na área sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Em clima de Copa, né? Eu vim aqui com a camisa do Brasil pra gente aí dar um tour pelos estádios de São Paulo. Então a gente vai passar pelos principais, né? Itaquerão, São Jorge, Morumbi, Pacaembu, Allianz Parque e o da Portuguesa, o Canindé. Eu peguei uma ou duas características históricas que eu considero mais importantes de cada clube para comentar rapidamente pelo vídeo, e eu espero que vocês curtem bastante. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo aí para quem é torcedor, adora futebol, tem informações legais, importantes, curiosas. Falou? Bom, gente, para falar desse mundo do futebol, que nós hoje estamos visitando aí os estádios. Futebol tem muita coisa, claro que eu fiz um recorte, fiz um resumão. Espero assim não desapontá-los em questão de falar da história um pouco, né, de cada clube. Mas antes disso tudo, eu quero falar um pouquinho do começo da história do futebol no Brasil. O futebol burocratizado, com regras, é trazido para cá pelo estudante Charles Miller, que ele sai da Inglaterra, conhece o futebol lá, e aqui ele vai montar então um time, claro, com as famílias mais abastadas, com estudantes, enfim, estrangeiros. Então ele faz lá a primeira partida oficial de futebol no Brasil. Isso não quer dizer que não existia não existia futebol aí nas ruas, enfim. Mas, galerinha, eu quero deixar claro para vocês que o futebol, ele iniciou-se de uma maneira elitizada, burocrática, no qual existia uma segregação social radical. Não as classes pobres, e existia, né, dois tipos de futebol: o futebol de elite e o futebol oficial. Em contrapartida, o futebol varzeniano, que acontecia, né, próximo aos campos das várzeas, dos rios, da qual sim, os mais pobres, alguns estrangeiros, imigrantes, a classe mais pobre fazia também ali o seu futebol. Gente, a elite, ela sempre teve os seus espaços de lazer na sociedade. Não foi diferente aqui em São Paulo, né? Em São Paulo nós tivemos 3 espaços de lazer, que era feito mesmo a segregação entre os ricos e os pobres. Então teve o Jockey Club, teve o clube de regatas ali perto, e tivemos o Velódromo Paulista. A barreira de classe, né, do ciclismo e do tênis, ela só foi quebrada, essa barreira de classe, com o futebol. Bom, e aí, galera, esse esporte de elite versus esporte varzeniano vão começar a romper essas barreiras lá em 1908, onde os clubes de elite começam a enxergar diferente. Tipo assim, eles querem agora ganhar os campeonatos, não importa se os seus colaboradores, os seus jogadores são de uma classe mais pobre. Então, a partir de 1908, eles vão começar a ir para os bairros, encontrar jogadores que possam os favorecer para ganhar campeonatos. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything
everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. E aí, galerinha? Tô aqui, Neoquímica Arena, antiga Arena Corinthians, né? E tem como apelido Itaquerão. Inaugurado aí em 2014. E fez a abertura da Copa, né? Com um jogo de Brasil e Croácia, onde o Brasil aí ganhou por 3-1. É meio que uma tradição, né, chamar o estádio pelo nome do bairro, né? Canindé, Maracanã, Pacaembu, Morumbi, e aqui não foi diferente, né? O seu nome inicial era Itaquerão mesmo, ou Fielzão, mas, né, foi Arena Corinthians e agora tem o nome de Neoquímica Arena. Bom, o estádio era para ser entregue em 2013, não ficou pronto, mas em 1º de maio, no Dia do Trabalhador, houve uma partida aqui entre os trabalhadores envolvidos em toda a construção da arena. Depois também houve uma partida que era o desejo do ex-presidente André Sanches, que foi realizada entre os ex-atletas do clube. Então teve Marcelinho Carioca, Vampeta, entre outros aí. Os eventos internacionais sediados aqui na Arena Corinthians, então foi Copa do Mundo FIFA 2014, daí tivemos a Copa América de 2019 e as Olimpíadas também, que ocorreram em 2016. Bora, galerinha! Então, em 1º de setembro de 1910, com a reunião de operários lá no bairro do Bom Retiro, já um bairro que vinha de uma classe, né, mais pobre, que tinha muitos imigrantes, né? Então a formação do próprio Corinthians de operários tinha imigrantes italianos, portugueses, que, enfim, com a visita do Esporte Clube Corinthians de Londres, eles ficaram encantados com esse clube e resolveram então fundar o seu próprio clube, mas dar o nome dos que vieram de Londres para cá. Primeiro clube de origem das classes mais pobres que vai
se integrar ao Campeonato Paulista, que era o campeonato que só participava clube de elite. Então a sua origem é uma origem mais pobre, né? Isso vai acontecer em 1913, que ele começa a se integrar ao Campeonato Paulista, e já em 1914 ele ganha um campeonato. E até hoje ele é o maior campeão pelo Campeonato Paulista, que era um campeonato, né, hoje se dá muito valor a Libertadores, ao Mundial, mas o campeonato mais top que a gente teve por muito tempo, mais importante que a gente teve por muito tempo, era o Campeonato Paulista. Aí, para vocês terem uma ideia, a primeira bola do time, né, do Corinthians, foi adquirida com vaquinha, né? E aí os mais pobres, os negros, os operários, eles começaram a se identificar com o clube, porque era o primeiro clube que começa a representá-los num esporte que até então era um esporte de elite. E nós não podemos deixar de mencionar a democracia corintiana, que é aí um dos movimentos mais importantes que o clube já teve, porque ele vai unir o esporte e a política. E uma das figuras mais importantes também desse movimento foi o jogador Sócrates, que era médico, era um craque e era político, né? Um jogador político que fez todo o movimento dentro do clube para, enfim, a democracia corintiana foi essa questão de os jogadores terem a oportunidade e a necessidade da participação nas decisões que rolava dentro do clube, né, de contratação, de técnico, reivindicando melhores salários e salários mais iguais para todos do time, né? No movimento dentro do clube, mas que o Brasil também estava uma loucura, porque naquele período as pessoas estavam pedindo diretas já, as pessoas estavam pedindo para votarem, né, para terem os seus representantes através do voto. Tanto é que em um dos jogos do Corinthians, o time colocou a camisa, né, dia 15, vote. Então foi uma combinação do movimento democrático dentro do clube e do movimento democrático que se exigia e que se queria no Brasil como um todo. Então foi bem marcante, assim.